Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Nascimento e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma técnica econômica para criar textura rústica e transformar aqueles potes simples em peças sofisticadas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos pro passo a passo? Gente, os potes que eu vou transformar no vídeo de hoje é esse daqui, ó. Esse aqui é aqueles potinhos, sabe, de isopor, que geralmente a gente come açaí ou vem com aquelas sopas de micro-ondas, né? Mas lembrando que essa técnica você também pode usar em potes de plástico, cerâmica, cimento, tá? Vai dar aquele efeito de pedra bem rústico, bem legal. E os materiais que eu vou utilizar para fazer essa textura, gente, é esses aqui, olha. Massa corrida, areia, tinta PVA da cor da sua preferência e cola branca PVA. Então aqui, gente, para fazer essa mistura, eu vou usar essa colher pequena aqui, olha. Vou colocar 2 colheres dela porque eu acho que pro tamanho desse vaso vai ser o suficiente. Aí você vai se baseando aí pro tamanho do vaso que você vai fazer. Então, coloquei aqui as 2 colheres, né, de massa corrida e vou colocar 1 colher de cola. A areia não tem quantidade certa, tá, gente? Você vai colocando assim, do jeito que você preferir. Porque se você quiser uma textura mais com efeito de pedra, você vai colocando mais areia, tá? E para dar cor aqui a essa massa, eu escolhi a cor verde oliva, tá? Mas você pode colocar a cor que você quiser, tá, gente? Olha só como ficou bem suave esse tom de verde. Se você quiser mais forte, você coloca mais tinta, tá? Olha só, tá vendo, gente, como ficou aqui a textura? E dobrou, né, a massa com todos os itens colocados aqui. Então, é uma quantidade que eu acho suficiente aqui para esse vasinho que é pequeno. Lembrando, tá, gente, eu coloquei a cola branca que é para ajudar na fixação dessa massa aqui na peça. Ok? Gente, quero pedir desculpa para vocês que estão construindo um prédio aqui na frente da minha casa e todo dia esse barulho aí que vai vazar aí para vocês, tá? Então eu peço desculpa mais uma vez. Eu sei que é ruim, mas tenha paciência que vai dar tudo certo. Então depois de feito isso daqui, agora é só aplicar essa massa aqui no seu potinho. Eu vou aplicar com esse pincel mesmo. Se você quiser aplicar com buchinha, não tem problema. Também vai ficar um efeito muito legal.
Olha só, tá vendo, gente? Aqui você pode dar batidinhas com o pincel, você pode só riscar ele para fazer aquele efeito de textura rústico mesmo, né? Ou com a esponja, né? E uma coisa que eu ia falar para vocês, essa massa aqui que eu fiz com vocês foi com a massa corrida. Então, esse cachepô é só para usar internamente, tá? Porque a massa corrida ela não é resistente à água. Se você quiser fazer uma peça que vai ficar exposta ao sol e à chuva, então você usa massa acrílica ao invés da massa corrida, ok? Agora eu vou aguardar a secagem e já volto com vocês. Enquanto esse vasinho vai secando, vou deixar ele aqui de lado, vou fazer um outro trabalho aqui com vocês, tá, gente? Olha só, aqui eu deixei separado umas formas de silicone, essa daqui, olha, com o desenho da costela de Adão, aquela folha linda, eu acho incrível essa folha. Essas mini rosinhas, ou uma flor de cerejeira, tem forminhas assim com detalhes de folhinhas e rosinhas pequenas. Geralmente, assim, nessas lojas que vendem material para artesanato, você encontra essas forminhas de silicone, tá, gente? Aqui é só uma sugestão de flores, mas tem muitos outros temas aí que você pode escolher. Tem já as peças aqui prontas, mas vou mostrar para vocês como é simples e fácil de fazer esse trabalho. Então, aqui eu vou usar a massa de biscuit, essa daqui vem de pronta, né? Mas se onde você mora você tem dificuldade de encontrar, se você acessar na minha playlist, eu ensino a fazer massa de biscuit caseira também, tá, gente? Sei que isso daqui é uma coisa que muita gente sabe fazer, mas às vezes, de repente, tem gente chegando agora no canal, nunca assistiu, nunca viu, né? Nem imagina como é feito, e eu vou explicar aqui de uma maneira bem simples. Então, você pegou a massa, sova ela um pouquinho, né? Opa! Tira um pedaço e preenche aqui esses espaços. Prontinho, gente, olha só. Então, preencheu todos os espaços do molde, agora é só tirar a massa do molde pressionando assim, olha. Olha que coisa linda. Prontinho, gente, olha só, já está seco aqui esse cachepô. Agora sim, eu vou colar essa peça de biscuit nesse cachepô e vou usar a cola de silicone. Prontinho, gente, já colei aqui essa costela de Adão no cachepô. Se você quiser pintar ela antes de colar, acho que seria o ideal. Mas como eu já colei, eu vou pintar ela aqui assim mesmo, tá, gente? Eu separei aqui essa cor verde grama, que é um tom de verde um pouquinho mais escuro, né, para contrastar aqui no vasinho. Prontinho, gente, olha só, esperei a minha folha secar. Agora, com o pincel aqui nessa cor concreto, eu vou dar uma manchadinha, tirar o excesso e vou só raspar de leve aqui, sabe? Só para fazer um sombreado.
Prontinho, gente. Agora, para finalizar, eu vou colocar o verniz geral em spray, tá? Vou usar essa máscara aqui, eu sei que não é adequada, tá, gente? Mas é a que eu tenho e ela dá uma proteçãozinha a mais. Mas o ideal é usar aquela máscara própria, sabe? Que ela é de feltro. Prontinho, gente, olha só, o verniz já secou e agora sim eu vou decorar esse vasinho. Separei aqui, olha só, umas plantinhas artificiais, essa esponja floral para fixar aqui dentro, né? Aqui eu vou usar como vasinho porque eu vou usar as flores artificiais. Mas se você quiser usar como cachepô e colocar o seu vasinho de planta natural aqui dentro também, para decorar algum ambiente, aí você pode usar ele como cachepô também, tá, gente? E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha só, gente, que amor que ficou esse vasinho, não é mesmo? Olha esse efeito de textura que deu. Quem vai falar que isso daqui era um pote de isopor, não é verdade? E eu coloquei esse detalhe da costela de Adão, mas se você não quiser colocar detalhe nenhum, você pode deixar só o vasinho mesmo, porque só ele assim ele fica muito legal, né? Olha, coloquei a florzinha aqui artificial, mas você pode usar como cachepô e colocar a flor natural, vai ficar muito mimoso, né? Pra você decorar um cantinho da sua casa, colocar no lavabo, né? Vai ficar tão delicado. Fiz esse outro aqui, olha só. Coloquei a mesma costela de Adão, só que eu mudei a cor. Eu gosto de trabalhar com essas cores neutras, que eu acho que ela fica mais rústico, né? E fica mais legal. Coloquei aqui, ó, fiz um outro, dei uma corzinha a mais nesse daqui, também achei que ficou bem bonito. Coloquei essa flor de cerejeira. Olha o detalhe do rústico, gente, dessa textura, né? Eu fiz passando o pincel, mas você pode dar batidinhas com a esponja, você pode brincar aí com as texturas da sua peça. E aqui eu fiz com um pote de isopor, mas como eu falei no início do vídeo, você pode fazer com esses potes plásticos, olha, que geralmente a gente tem muito em casa, né? Esses potes de planta, olha, que a gente compra, acaba passando a planta para outro lugar e esses potes ficam sem utilidade. Dá para aplicar essa mesma textura nesses potes. E até assim, olha, feito de cimento, tá? Mas lembrando, não pode ser a massa corrida, tem que ser a massa acrílica, né? Porque a massa acrílica, ela resiste a sol e chuva. A massa corrida não, só se você for usar interna na sua casa. Coloca para mim aí nos comentários o que vocês acharam desse projeto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe seu like e o seu comentário. Não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!